Noite vazia, silêncio noturno, na medieval Arezzo. Quando chegamos já parecia viver um lockdown, muito antes da pandemia do coronavírus. Na manhã fria do dia seguinte, seus moradores foram aos poucos sendo revelados na cerração que dissipava. Arezzo foi uma das principais cidades etruscas, conquistada pelos romanos no século III a.C. As arcadas dessa galeria da principal praça foram projetadas pelo conterrâneo Giorgio Vasari, pintor e biógrafo dos principais artistas do Renascimento, e ela é toda cercada por prédios medievais e renascentistas. Estou aqui na Piazza Grande, na cidade de Arezzo, essa cidade maravilhosa medieval que foi cenário do filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Minha visita é para falar da imagem da crucificação de Cristo, a mais representativa da história do cristianismo. Esse episódio que precede sua morte não era retratado em imagens no início da era cristã. Quando o cristianismo se aproximou do Império Romano, Cristo era associado à mitologia, representado como o Sol, que era também Apolo, ou como Orfeu, figura mitológica que acalmava as feras tocando sua harpa, já como Cristo, salva o pecado com a palavra. Essa relação se tornou comum na arte primitiva cristã. Já na Idade Média, a cruz aparece vazia, com cordeiros, sem a crucificação. Também surgiu a imagem de Cristo Pantocrator, o Cristo triunfante, que exaltava sua vitória sobre a morte. Não era um homem submetido ao sofrimento. Ao contrário, com ares de príncipe. Na arte bizantina, os imperadores são associados a Cristo. Justiniano aparece com um halo sobre a cabeça. A imagem de Jesus na cruz, agonizando pela violência sofrida, surge somente por volta do século IX, com os artistas gregos. Que aos poucos foi ganhando popularidade. Essa verve expressionista bizantina inspirou o artista Giunta Pisano, que operou uma modesta adaptação grega para a pintura do crucifixo na Itália. O florentino Giovanni Cimabue deu seguimento nesse tema, em busca de mais naturalismo. Foi quando a crucificação entrou definitivamente na iconografia da arte religiosa na Europa Ocidental. Por isso estou em Arezzo, para conhecer de perto uma das primeiras obras de Cimabue, que fica logo ali, nessa modesta igreja. Essa aqui é a igreja de San Domenico. Lá dentro que fica o crucifixo de Cimabue, possivelmente pintado entre 1265 a 1268. Ainda que apoiado na arte de seu tempo, Cimabue começou a desviar lentamente da arte bizantina, em busca de uma ligeira dramaticidade, com mais naturalismo. Desde então, Jesus na cruz tornou-se a imagem mais recorrente do cristianismo, na fé exacerbada, em todos os lugares. Nos bares, na lama, nos lares, na cama.
Mas o que constituiu a origem desse significado? Foi a narrativa para transformar a frustração de um judeu nacionalista assassinado por se opor ao Império Romano? Ou era para satisfazer a justiça de Deus? Uma reparação pelo pecado de Adão e seus descendentes. Cristo, o homem com seu corpo dilacerado, nos salva justamente quando morre? O apelo desesperado ao silêncio de Deus faz de Deus em Jesus crucificado o semelhante do homem sem Deus? O diretor sueco Ingmar Bergman explorou bastante essa temática em sua obra. Na cena final do filme Luz de Inverno, há um diálogo entre o pastor e seu ajudante na igreja, em que esse especula que a dor física de Jesus teria sido insignificante comparado à dor do silêncio de Deus. Allihop. Och han blev lämnad ensam. Pastorn, det måste ha varit ett lidande. Att förstå att ingen förstår. Att bli övergiven när man verkligen behöver någon att lita på. Ett förfärligt lidande. Ja. Men det var ändå inte det värsta. När Kristus blev uppspikad på korset och hängde där i sina plågor, så skrek han: Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han skrek allt vad han orkade. Han trodde att hans fader i himlen hade övergett honom. Han trodde att allt vad han hade predikat var lögn. Kristus drabbades av ett stort tvivel minuterna innan han dog. Pastorn, det måste ha varit hans mest fasansfulla lidande. Jag menar Guds tystnad. Com o surgimento do protestantismo em 1517, inicia-se uma certa oposição ao crucifixo como objeto de veneração. Para evitar a expansão protestante, a Igreja Católica realizou uma grande reforma, que culminou com a explosão artística do Barroco. E a dramaticidade da cena nunca foi tão impactante. A igreja foi uma força poderosa que moldou a arte durante séculos. O vocabulário artístico religioso ainda é ressonante nos dias de hoje. Às vezes de forma irônica ou subversiva, mas que tende a representar uma variedade de crenças, temas atuais e estilo de vida. E como será que a imagem de Cristo na cruz será inserida na arte de nosso tempo? Minha saga por Arezzo continua. Já que o assunto é a cruz, vou visitar uma das mais belas obras do Renascimento italiano. Aqui na Igreja São Francisco de Assis que fica o magnífico afresco de Piero della Francesca, que conta a história da cruz que Jesus foi crucificado. Della Francesca levou 14 anos para terminar esse trabalho. Della Francesca pintou os afrescos quase 200 anos depois que Cimabue realizou seu crucifixo na cidade. Foi um intervalo considerável
para alcançar grandes mudanças na pintura. A lenda da verdadeira cruz fica nessa capela, bem atrás desse crucifixo do século XIII. Um cenário magnífico. Piero não seguiu uma ordem cronológica dos fatos. As batalhas estão na parte de baixo, depois vem as cenas da corte e no nível superior pintou eventos ao ar livre. O imperador Constantino teria sonhado com a cruz, para então se converter ao cristianismo. A imagem da Batalha de Constantino é um grande exemplo desse mestre da matemática e geometria, numa composição brilhante, trabalhando a perspectiva com as lanças, homens e cavalos. Della Francesca realizou tratados sobre esse tema na pintura. A perspectiva uniu e refinou todas as descobertas que foram feitas alguns anos antes. É curioso que vários episódios são representados aqui, da morte de Adão à descoberta da origem da madeira da cruz, que era uma lenda medieval do século XIII. Essas cores suaves, esse azul claro, esse tom meio pastel, é tipicamente do artista Della Francesca. A Anunciação, mesmo não estando ligada à história da cruz, é representada, talvez pelo seu significado universal. E eu fico com a impressão que esse rosto feminino é o mesmo que aparece em outras obras do artista. Dizem que as mulheres aqui de Arezzo vinham até aqui para ver os trajes das damas da corte que o Della Francesca produzia. O cara, além de tudo, era consultor de moda da cidade. E eu vou me despedindo de Arezzo. É hora de arrumar as malas e fazer o último brinde. Saúde! As folhas com os roteiros da próxima gravação estão devidamente organizadas. Assim como Arezzo, Lucca, Pisa tinham inclinação para imagens da crucificação, Siena e Florença tiveram com a Madonna. Sigo viagem para Florença, terra natal de Cimabue, onde fica a obra-prima desse artista. O que ele atingiu em sua carreira influenciou muitos pintores que vieram logo depois, mas ironicamente foram seus discípulos, que iriam ultrapassá-lo em talento e fama.